Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Sandes. Eu vou ficar responsável com vocês aqui pela disciplina de arquivologia. Essa disciplina, como vocês muitos sabem, né? Ela está sendo bastante cobrada em provas de concurso. Geralmente, provas de nível superior, nível médio, provas de tribunais, Ministério Público, Polícia Federal, carreira legislativa, Senado, Câmara, que mais? PRF. Olha, se eu for citar aqui a quantidade de concursos que geralmente cai a arquivologia, olha, ultimamente, inclusive, a arquivologia tem caído em provas de prefeituras e secretarias estaduais, né? Então, é uma disciplina que, com certeza, se você é concurseiro, você já deve ter visto aí alguma prova, certo? As principais bancas, né, que realmente cobram arquivologia é a CESP, é a principal, e é essa aí que a gente vai ter que se basear mais no nosso curso. Até porque, gente, é o seguinte, a CESP foi ela que deu o início de tudo, né? Ela que iniciou, deu pontapé, as outras bancas começaram a usar o CESP como referência, e até hoje é assim, né? O que o CESP cobra, geralmente as outras bancas cobram também, né? Então, geralmente é assim. Em arquivologia, isso tem mais peso. Então, quando você estiver estudando para arquivologia, para outros concursos de outras bancas, tente usar questões do CESP, porque não há tanta divergência, na verdade não há divergência nenhuma. Se houver alguma divergência, são alguns detalhes técnicos que eu acho que passa despercebido. Então, se você estudar, por exemplo, para a questão da CESP, você vai estar preparado para questões da FGV, da SES Gran Rio, da ESAF e de outras bancas aí que nós temos pelo país, certo? Então, gente, espero que vocês gostem do nosso curso. Nosso curso vai ser teoria baseado nas provas, nas últimas provas, nas provas das principais bancas, nos últimos concursos, está bem atualizado o material. E olha, eu tenho certeza absoluta que ao final do curso, você vai sair preparado para 99% aí dos concursos que tem arquivologia no país. É um desafio, na verdade, eu estou começando aqui com um desafio. Se você, ao finalizar esse curso, você não se sentir preparado realmente para as principais provas, se você estiver respondendo questões em casa, se sentir dificuldades, de duas uma, ou você não estudou direito, não teve atenção, ou então essa prova realmente foi muito difícil, tá certo? Mas acredito que depois desse curso, aqui quando a gente finalizar o curso, você vai sentir assim, nossa, como a arquivologia é fácil. Eu pensando que era difícil, eu achava que era uma coisa chata. Você vai ver que é bem interessante, tá bom? Inclusive, essa aula de hoje, que é uma aula demonstrativa, ela vai servir para você como termômetro. Essa aula de hoje você vai ver o seguinte, ó. Se você entender o que eu falar para você hoje, se você conseguir responder as questões que eu vou mostrar aqui para você hoje, você vai ver, vai ter uma noção de como, se você fizer o curso completo, ou seja, você fazendo o curso completo, você vai ter uma preparação muito boa, tá certo? É um desafio e um convite a todos vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Espero que vocês gostem do nosso curso, ok? Meu nome é André Sandes, sou professor de arquivologia, administração, gestão de pessoas, administração de materiais, financeiro orçamentário, toda essa parte de gestão e principalmente com vocês na parte de arquivologia. Beleza, gente? Tranquilo? Ok. Eu não sei se vocês viram aí no site, tem um PDFzinho aí, né? Tem um material de apoio que vai servir para que você possa acompanhar o nosso curso. Então, dê uma olhadinha, porque vai ajudar vocês, pode fazer anotações, né? Enquanto estou explicando algumas coisas, vá anotando aí, tá bom? Eu disponibilizei esse PDF, que é bem parecido com o que eu vou trabalhar aqui. O meu tem algumas coisinhas a mais, mas exatamente para que você possa fazer anotações no seu PDF, ok? Belezinha, gente? Olha, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês, tá bom? E é um prazer estar aqui no Ponto dos Concursos, o principal, talvez o maior site preparatório para concurso do Brasil, sem dúvida, anos e anos de experiência. Tranquilo? Vamos lá, gente, deixar de conversa, né? Deixar de conversa que vocês querem aula, né? Olha aqui, vamos começar falando aqui de arquivologia. Olha, gente, é o seguinte, ó, quando se fala de arquivologia, vocês devem saber que a arquivologia, eu vou pegar aqui, vou abrir para vocês, ver se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Pronto, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha, se você perceber que eu estou demorando um pouco para abrir os slides, me atrapalhando um pouco ainda, é porque eu ainda estou um pouco desacostumado com essa plataforma de webinar, tá certo? É só essa plataforma, porque sala de aula e videoaula eu tenho muita experiência, mas essa plataforma de webinar eu não tenho ainda
Eu não sou tão acostumado. Beleza, gente? Olha, então bora lá. Nós temos aqui o início do nosso slide. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí. Arquivologia, professor André Santos. E essa aula de hoje, ela vai ser basicamente o quê? Teoria e questões. Teoria e questões. Eu peguei aqui algumas questões que foram cobradas nos últimos concursos para que você tenha uma noção, para que você possa ver como a arquivologia não é nenhum bicho-papão, certo? Vamos começar aqui. A primeira questão. Essa questão aqui, gente, ó, foi cobrada no DPU, certo? Foi pelo CESP. A gente vai usar hoje como referência o CESP, que é a principal banca, né? Talvez a maior do país. Essa questão foi para arquivista. Olha aí, veja que é interessante. Nós sabemos que a arquivologia cai para nível médio, para nível superior, e também tem vagas específicas para quem é formado em arquivologia, para quem é arquivista. Então, nesse caso, você vê que mesmo uma questão de arquivista, você consegue responder. Questão recente aí de arquivista de 2016. Beleza? Vamos ver essa questão. Ó, à medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário. E aí, gente, ó, à medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário. Vamos entender essa questão? Vamos lá? Ó, para responder isso aqui, eu vou voltar para que você me veja, né, para que a gente possa ir, para que eu possa explicar para vocês um pouco o que significa isso. É o seguinte, gente, olha, na arquivologia, a gente diz que os documentos eles podem ter dois valores, certo? Eles podem ter valor primário ou valor secundário, tranquilo? Bom, o que é o valor primário? O valor primário é o valor primeiro, certo? Ou seja, todo documento, quando ele é criado, quando ele nasce, ele tem um primeiro valor. Ok, isso é fácil, pessoal. Valor primário, valor primeiro. Acho que não tem nenhuma dúvida. Agora, depois desse documento, ele perder esse valor primário, depois que ele não tiver mais esse valor primário, aí ele pode ter um valor secundário. Deu para entender? Deu não, professor? Tudo bem. Então vamos para o slide que agora vocês vão entender, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar aqui vocês no slide e vocês vão entender direitinho. Olha aí. Você pode acompanhar no seu PDF, ó. Olha aí. O documento, quando nasce, ele possui valor primário, que é o valor primeiro. O valor primeiro, o valor inicial. Todo documento, quando nasce com valor primário. Agora, depois que esse documento perde valor primário, ele pode passar a ter um valor secundário, valor segundo. Vou tentar dar um exemplo para que você entenda melhor, certo? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, tente imaginar o seguinte, ó. Você já ouviu falar de Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha foi o cara que veio aqui o Brasil, né? O Brasil tinha sido recém-descoberto, nem se chamava de Brasil ainda. E aí ele veio aqui para o Brasil para descrever essa nova terra que tinha sido recém-descoberta, que era o Brasil, né? Bom, aí ele veio aqui para o Brasil com a missão. Ele veio aqui a mando da coroa portuguesa, como funcionário da coroa portuguesa, para descrever quais eram as riquezas, quais eram os bens que tinha essa nova terra, se tinha coisas a serem exploradas. Ok. Ele veio para cá, fez lá a descrição de como era o Brasil, de como era essa nova terra recém-descoberta. E aí, claro, esse documento foi usado pelos portugueses para poder estabelecer sua política de colonização, sua política de exploração dessa nova terra. Ok. Então, aquele documento, aquela carta de Pero Vaz de Caminha, quando ela foi criada naquele momento, ela tinha um valor inicial. Ela tinha um valor primeiro. E qual era esse valor? Vamos pensar bem. Por que Pero Vaz de Caminha criou essa carta? Por que a coroa portuguesa necessitava dessa carta? Qual o motivo? Vamos pensar. Olha, você já disse, professor. Você já disse. Ele criou essa carta para que Portugal soubesse mais, entendesse mais como é que era, né, essa nova terra recém-descoberta. Tudo bem? Então, posso dizer que o valor primário é o valor inicial desse documento que tem a ver com as atividades de uma organização, as atividades de um órgão, as atividades de um governo, as atividades, por exemplo, de uma instituição pública ou privada. Ora, depois que a coroa portuguesa explorou o Brasil, colonizou o Brasil, etc., será que havia necessidade
da coroa portuguesa consultar aquela carta para entender como é que era o Brasil? Não, não precisava mais. Por que não precisava mais? Porque eles já estavam no Brasil. Então eles não precisavam ler mais a carta para saber como era o Brasil. Eles já sabiam como era o Brasil. E como eles já tinham feito colonização e destruído áreas, plantado, etc., provavelmente aquela carta descrevia algo que nem existe mais. Aquela carta, ela servia para entender o passado, para entender como é que era o Brasil. Ou seja, aquela carta nasceu com um valor primário, mas ela depois perdeu o valor primário. Não servia mais para a coroa portuguesa entender como é que era o Brasil. Servia para a coroa portuguesa saber como é que era o passado do Brasil. Como é que era naquela época em que o Brasil foi descoberto. Ou seja, serve como algo de memória, serve como um documento histórico, né? Entendeu? Então, o valor primário é o valor inicial, o valor secundário é o valor histórico que a Carta de Peru Vaz de Caminha adquiriu e que tem até hoje. Entendeu? Ok, vamos para o slide? E aí você vai perceber aqui, deixa eu voltar, vou me atrapalhar um pouco aqui, vocês vão relevando, porque eu vou me atrapalhar de vez em quando, tá bom? Então, vamos aqui, vamos voltar para o slide. Olha aí. Então, o valor primário é o valor primeiro, o valor secundário é o valor segundo. Esse valor primário, e aí eu vou aprofundar muito no nosso curso, por isso que eu quero que você faça o nosso curso, tá bom? O valor primário, ele é chamado de administrativo, ou fiscal, ou legal. Isso quer dizer que se um documento ele é administrativo, ele é primário. Se ele é fiscal, ele é primário. Se ele é legal, ele é primário. Já se ele é secundário, ele é histórico, probatório ou informativo. Ou seja, se ele é histórico, é secundário. Se ele é probatório, é secundário. Se ele é informativo, ele é secundário. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vamos ver se vocês estão guabes. Essa palavra guabes, eu não sei se vocês conhecem na região de vocês. Mas quando eu era menino, pequeno, quando eu jogava peteca na rua, quando o menino estava bom de peteca, de bila, aquelas bolinhas, cada região tem seu nome diferente. Minha região o pessoal chamava de bila, de peteca. E aí quando o menino estava bom na peteca, hoje em dia é bom no videogame, né? Pode ser bom no celular, dizia assim, menino tá guabes. Pois pronto, vamos ver se vocês estão guabes em relação a esse assunto. Olha aí, ó. Se eu disser o seguinte, qual dos dois valores que eu apontei aí, primário e secundário, qual desses dois eu posso dizer que é um valor imediato? Imediato. Hein? Valor primário ou secundário? Valor imediato. Ora, professor, você está falando valor imediato, então é aquele que vem primeiro. Imediato, imediatamente, né? Então dá a ideia de primeiro. Então, o valor primário, anote aí, ele é chamado de imediato, ok? Imediato. Professor, e o secundário? O secundário é chamado de mediato. Mediato, sem o i. Corta o i, ó. Tira o i, mediato. Pessoal, existe essa palavra? Existe, procure no dicionário. Mediato. Mediato. Você vai passar no primeiro concurso, passou imediatamente. Passou no segundo concurso, passou imediatamente. Entendeu? Beleza. Agora, o que eu quero explicar para vocês, para a gente responder essa questão, porque essa parte de valor documental é tão essencial para o nosso assunto que não daria para se aprofundar em 10 minutos. Por isso que dentro do nosso curso você vai entender mais, tá certo? Faça o nosso curso que você vai entender tudo sobre isso, tá bom? Beleza, olha. Veja uma coisa interessante. Eu coloquei aqui um esquema, um gráfico, que eu acho que dá para entender o que eu quero dizer. Ó, eu tenho aqui um gráfico, esse gráfico está o valor em função do tempo. O tempo em função do valor, está aqui. Ok? Então tem um gráfico, tem duas variáveis, valor e tempo. Tente imaginar o seguinte, ó. Um documento, quando nasce, ele nasce com valor primário, que é o valor imediato, o valor inicial. Ok. Quando ele nasce, ele está aqui, ó, no início do gráfico. Olha o tempo aqui, tá vendo? Ó? Então ele está no início. Então, quando um documento é criado, ele é criado com o máximo do seu valor primário. Ele está no topo do seu valor primário, no auge do seu valor primário. À medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo, ó, esse valor primário. Até chegar um momento em que esse documento ele perde o valor primário. Ele vai perder o valor primário, você pode ter certeza. Isso é certeza absoluta, tá bom? Ele vai perder o valor primário. Agora, quando ele perder o valor primário, ele pode
pode, vou repetir isso várias vezes, pode, ele pode vir a ter um valor secundário. Pode. Não quer dizer que terá, viu, gente? Ó, pode. Tem documento que não chega a ter valor secundário. Vou repetir. O documento nasce primário e um momento ele vai chegar aqui, ó, e vai perder o valor primário. Se ele adquirir valor secundário, ó, olha o que acontece com o valor secundário, ó. Ele aumenta com o tempo até o infinito. Esse símbolo aqui do lado direito, aqui embaixo, em cima do nome ponto dos concursos, não é a máscara do Robin, não, tá certo? Não é a máscara, tá certo, de um super-herói, não. Também pode ser, mas esse aqui é o símbolo do infinito. Isso quer dizer que um documento que tem valor secundário, ele jamais perde o seu valor. Nunca, nunca, nunca um documento que tem valor secundário, ele vai perder o seu valor secundário. Dá para entender isso? Vamos pegar o exemplo da Carta de Pero Vaz de Caminha? Vamos pegar? Quando ela foi criada aqui, ó, no descobrimento do Brasil, ela tinha muita importância para o funcionamento da coroa portuguesa, para o entendimento do que era a coroa portuguesa, para a administração dessa colônia, a colônia do Brasil. Ok. Agora, à medida que o tempo foi passando, essa Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi deixando de ter essa importância inicial. E a partir do momento que ela não serve mais para a administração da coroa portuguesa, ela passa a servir o quê? Para a história, para a memória. E aí, quanto mais o tempo passa, mais essa carta vai ficando rara, mais ela vai ficando importante, mais ela vai ter uma importância histórica. E aí eu pergunto a vocês, quando a Carta de Pero Vaz de Caminha deixará de ser histórica? Hein? Quando? Daqui a 1000 anos? Daqui a 300 mil anos? Daqui a 1 milhão de anos? Não. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais ela terá importância histórica. Beleza? Ficou claro agora? Tudo bem. Então, vamos voltar. Vamos voltando aqui. Ok, vamos voltar. Volta para a questão, né? Vamos voltar para a questão? Vamos lá. Me atrapalhar aqui no início, mas é normal. Vamos lá. Com calma. Pronto. Beleza. Ninguém está com pressa. Isso, pronto. Então, vamos para a questão? Olha aí. À medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário. E aí, gente? À medida que os documentos são mais utilizados, cresce o seu valor primário ou diminui o valor primário? Hein? Diminui. Então, a questão está o quê? Errada. Anote aí. Errada. Para ela estar certa, tinha que ser, à medida que os documentos são mais utilizados, diminui o seu valor primário. Tranquilidade? Entender essa questão? Ficou fácil? Ok, espero que você tenha entendido. Tá vendo? Ó, você, em 5 minutos, não sei se foi 5 minutos de uma explicação, se foi 10, mas em poucos minutos você conseguiu entender uma questão. E você tinha acertado uma questão de arquivista. Ah, professor, tem um nível médio, não sei nem o que é arquivo da minha vida. Pois pronto, você acertou uma questão de arquivista, nível superior. Alguém que é formado nesse assunto. Tá certo? Seria como uma pessoa de nível médio, por exemplo, acertar uma questão para a prova da OAB. A relação é essa. Você acertou? É difícil? Então pronto. Não teve dificuldade. Então vamos seguir em frente. Beleza, segunda questão. Essa segunda questão você vê aí, ó, questão do CESP, STJ, não é uma prova qualquer, não é uma provinhazinha, sabe, de uma prefeitura para cargo de auxiliar administrativo, ou então para, por exemplo, para nível fundamental, que geralmente são questões mais fáceis, são questões que exigem menos profundidade no conteúdo. Aqui não, STJ, tá bom? Analista judiciário. Olha aí, ó, não é qualquer vaga, não é? Quem é que não tem vontade de ser analista judiciário, hein? E uma questão recente, ó, 2015. Então vamos ver a segunda questão. Ó, um programa geral de gestão de documentos envolve as seguintes fases: captura, armazenamento e destinação. Bom, antes da gente responder a questão, vamos fazer uma explicação geral do que são essas fases, né? Quais são essas etapas que ele está falando. Antes de tudo, eu queria fazer uma observaçãozinha, porque eu sei que isso aqui é uma pegadinha. Uma pegadinha
que para quem já está estudando há um certo tempo, já sabe o que é arquivologia, já viu em provas de concurso, pode cair nessa pegadinha. E eu vou explicar para você não cair mais nessa, tá certo? Então, deixa eu explicar para você uma coisa. Quando a gente fala em arquivologia, tem alguns assuntos que geralmente caem mais. São aqueles assuntos que são mais frequentes, né? Então a gente sabe que ele tende a cair mais. Tudo bem. Um desses assuntos é a chamada teoria das três idades, que eu vou falar ainda hoje. Essa teoria das três idades também é chamada de ciclo de vida dos arquivos. Teoria das três idades ou ciclo de vida dos arquivos. Ok. A questão é que esse assunto cai tanto em prova, e ele é tão conhecido, que o concurseiro, quando ele vê uma questão e falou três, e falou fases, e falou etapas, ele já sabe logo, já sei que isso aí é teoria das três idades, já sei que é ciclo de vida dos arquivos. Cuidado, isso é pegadinha. A banca, muitas vezes, sabendo que o concurseiro ele está bitolado em responder questões e achar que sempre é uma questão de teoria das três idades, quando ele vê três, quando ele vê fases, quando ele vê etapas, ele tenta sempre encaixar com teoria das três idades. Tá bom? Então, tome cuidado. Isso acontece muito, gente, principalmente porque realmente a teoria das três idades é a que mais cai em prova. É uma matéria que, se você fazer uma prova do assunto, dessa disciplina, você vai ver que cai lá em 90% dos concursos. Só que essa questão, nesse caso aí, não fala de teoria das três idades, não fala do ciclo de vida dos arquivos, não é isso. O que ela está falando é que todo documento ele tem três momentos de vida. Na sua vida ele tem três momentos, certo? Três etapas. Ele tem que ser criado, ele tem que ser utilizado e eu tenho que dar um destino para ele. É só isso, professor? Mais ou menos isso, tá bom? Vamos ver no slide, tá certo? Para a gente entender um pouco mais o que eu quero dizer. Então, vamos aqui para a explicação dos slides. Olha aí. Tudo bem. Então, como eu falei a vocês, essa questão não fala de teoria das três idades, ela fala das fases da gestão documental. E as fases da gestão documental são três. A primeira é a produção, a segunda é a utilização e manutenção, e a terceira é a destinação. Ou seja, primeiro eu tenho que criar o documento, depois eu tenho que utilizar o documento e manter esse documento, e, por fim, eu tenho que dar um destino para ele. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Esse slide que eu criei, que disponibilizei para vocês aí para nossa aula, ele foi criado, não foi? Foi. Eu criei ele. Então, se eu criei ele, eu o criei na fase de produção. Mas, nesse momento, a gente está utilizando ele. Você está em casa aí assistindo a aula, você está utilizando esse slide. Nesse caso, nós estamos na fase de utilização. Vamos dizer que terminou a aula e você diz assim, nossa, amanhã eu quero estudar mais um pouco. Aí você pega o PDF, imprime, ou então deixa no computador e diz assim, olha, eu vou guardar, mas amanhã eu estudo novamente. Então, ele não está sendo utilizado, mas está sendo mantido. Um exemplo disso seria a sua carteira de identidade. A carteira de identidade sua, que está na sua carteira agora, está na sua bolsa, ela está na fase de produção ou na fase de utilização e manutenção? Professor, ela foi criada já, eu já utilizei. Então ela não está na fase de produção? Ok. Mas eu não estou utilizando ela agora, eu estou assistindo a aula. Então não estou na fase de utilização e manutenção. Tá sim. Você não está utilizando, mas está mantendo ela para que você possa usar na hora que necessita. Ok. Agora vamos dizer que você foi tirar uma segunda vida da sua carteira. Tá bom? Foi tirar uma outra carteira de identidade. A sua estava vencida, estava estragada. Ok? E aí você pegou aquela carteira antiga e disse assim, nossa, e agora? Ela não me serve mais. Eu já tenho uma outra nova. Qual o destino que vou dar para ela? Então é a fase de destinação. A fase de destinação é aquela que você vai dar um destino. Essa fase de destinação, ela determina tanto o destino do documento, que ela também pode ser chamada de destinação final. Ora, é redundante isso, né? Mas é isso. Ela vai dar um destino final para esse documento. Tudo bem? Ficou claro? Então, produção, eu estou criando o documento. Utilização e manutenção, eu estou utilizando ou mantendo para utilizar.
E destinação, eu tenho que dar um destino. O que é que eu vou fazer com esse documento? Não se preocupe. Se você fizer o nosso curso, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, tá bom? Então você vai conseguir entender um pouco mais. Aqui é só para a gente responder a questão. Mas você viu que não tem dificuldade, ou tem? Eu, pelo menos, estou achando muito fácil, tá bom? Ok. Então vamos seguir em frente para a gente responder a questão. Olha aí. E aí eu dou uma dica. Você sabe que em prova de concurso, né, a gente tem que assimilar muito conteúdo em pouco tempo. Quanto mais você tiver processos mentais, processos mnemônicos, né, processos que te ajudem a lembrar do assunto, melhor. Então, eu te vou dar uma dica. Ó. Falou de fases da gestão documental, você lembra de PUD. PUD, olha aí, PUD. PUD. Produção, utilização e destinação. As fases da gestão é PUD. Tá certo? Tudo bem. Então, produção, utilização e destinação. Anote aí, marque aí no seu PDF. Beleza? Tranquilidade? Vamos responder a questão agora? Olha aí. Um programa geral de gestão de documentos envolve as seguintes fases: captura, armazenamento e destinação. Tá certa a questão, tá? Tá não, gente. Tá errado. Olha aí. Na verdade, não são 3 fases: captura, armazenamento e destinação. Na verdade, é o quê? Produção, utilização e manutenção e destinação. São 3 fases, mas as 2 primeiras aí estão erradas. Ok? Então veja aí que a questão está errada. Não existe captura, não existe aí a fase de armazenamento. Apesar de destinação estar correta. Belezinha, gente? Vamos seguir em frente. 3. Uma ata de reunião da diretoria é um exemplo de tipo documental. Ora, se você não estudou, e essa prova aqui da CESP Telebrás, Analista Administrativo 2015, se você nunca estudou arquivologia, você diz, uma ata de reunião é um tipo de documento. Você pensa logo assim, né? Só que você não pode analisar a questão dessa forma. Você tem que saber as classificações de documentos. Não é só o fato de ser documento que vai ser um tipo documental. Não é isso. Você precisa saber o que é, qual é o conceito de tipo documental. Será que um ofício é um tipo documental? Será que um memorando é um tipo documental? Será que uma ata é um tipo documental? Vamos ver isso agora? Olha aí. E é uma dica boa. Você vendo isso aqui, dificilmente você erra qualquer questão daqui para frente. Olha aí. Primeiro entenda o seguinte. Aqui eu vou até puxar para mim a câmera para que você possa entender melhor o que eu vou explicar. Tudo bem? Pronto. Vamos explicar uma coisa. Existe categorias, uma hierarquia da classificação documental. Essa hierarquia quer dizer que eu tenho uma classificação maior, a classificação mais abrangente. Depois eu tenho a classificação que fica ali no meio, na intermediária. E eu tenho a classificação, né, mais específica, né, na base da hierarquia. Tudo bem? Então tem uma hierarquiazinha. Para tentar explicar melhor, tente imaginar o seguinte. Imagina que eu te contrato para fazer uma organização geral no meu arquivo pessoal. Você vai chegar lá na minha empresa, ou então na minha casa, vai chegar lá, vai dar uma geral, uma arrumada lá no meu quarto. E aí você vai perceber que tem alguns documentos que não dá para guardar junto. Não dá, não tem como. Por exemplo, tem um CD. Será que o CD você vai guardar junto com o mapa? Um mapa impresso? Não, CD digital, você guarda em locais especiais para não ralar. Tá? Um mapa você geralmente guarda em outros locais, ele é grande e tal. Você vai guardar um livro junto, por exemplo, junto de um pendrive? Será que pendrive e livro devem ser guardados juntos? Não, também não. Será que um disco de vinil, você lembra aquele disco de vinil, bolachão, LP? Pois pronto. Será que um LP deve ser guardado junto, junto de uma carta manuscrita? Também não, né? Pois pronto. Então, essa primeira separação que você fez aí é a chamada separação por gênero, classificação por gênero. Depois, nós precisamos analisar, dentro desse gênero, qual é a subclassificação, qual é a divisão desse gênero. A divisão desse gênero é a espécie. Ok. Essa espécie, gente, é o que vai distinguir documentos dentro de um mesmo gênero. Eu só não entendi, não. Vamos imaginar o seguinte. Eu devo guardar
Papéis, todos juntos? Papéis? Sim, papéis sim, professor. Papéis escritos, impressos? Ok. Agora, será que uma ata, ela deve ser, ela é igual, é semelhante, é exatamente igual a um edital? Não, não é. Um edital é igual a um memorando? Também não. Então aí eu já não estou falando mais de gênero, estou falando de espécie. Agora, será que todo edital é igual? Não, também não. Será que toda ata é igual? Também não. Nesse caso aí, gente, nós temos edital do concurso da DataPrev, edital do concurso da PRF, nós temos o edital de convocação, né, de alguma coisa, edital, por exemplo, para licitação, nós temos vários tipos de editais, certo? Ok, espero que vocês tenham entendido pelo menos a explicação geral. Vamos para o slide, que aí você vai entender ainda mais o que eu quero dizer. Então, vamos lá. Olha aí. Olhando para a tela, você vê o seguinte. Eu tenho aqui a hierarquia que eu falei. Eu tenho o gênero, depois espécie, e por fim aqui o tipo, também chamado de tipologia. Anote aí. Pode ser tipo ou tipologia. Veja que a questão não fala de gênero. A questão não fala de espécie. A questão fala, na verdade, de tipo ou tipologia. Então, veja, o gênero é o agrupamento de espécies. Claro, porque se espécie está contida aqui, ó, em gênero, logo, gênero é um conjunto de espécies. Já a espécie é a configuração que esse gênero vai ter. Claro, porque se a espécie está dentro do gênero, logo, ela, na verdade, é uma configuração específica de um gênero. Ok. Já dentro das espécies, eu tenho a tipologia ou tipo. O tipo ou a tipologia. E a tipologia, gente, a melhor forma de você detectar se está falando tipologia ou não, é você ver a seguinte fórmula. Olha aí, ó. Tipologia é igual a espécie mais a função. Espécie mais função é igual a tipologia. A pessoa entende? Não. Desisto, tá bom, isso é muito difícil. Tá difícil? Então vamos ver se é difícil. Olha o próximo exemplo. Gênero textual. Ou seja, documentos que tem lá um texto escrito. Dentro do gênero que tem gênero textual, nós temos as espécies. Exemplo, contrato. Mas poderia ser ata, edital, portaria, regimento, memorando, parecer. Ok. Só que existem vários tipos de contrato. E aí nós chegamos na tipologia ou tipo, que é o contrato mais a função. Contrato de aluguel. Se eu falasse só contrato, aí seria o quê? Espécie. Mas eu falo contrato de alguma coisa, então é contrato de aluguel, é tipologia. E usando aquele exemplo da fórmula, né? Tipologia é espécie mais a função, vamos ver aí, ó. Olha como encaixa direitinho. Tipologia é o contrato, ou melhor, é a espécie, que nesse caso é contrato, mais a função que esse contrato vai realizar, que nesse caso é o que aí? Aluguel. Podia ser contrato de compra e venda, podia ser contrato de comodato, podia ser outro tipo de contrato. Entendeu aí, gente? Não é fácil? Tipologia é contrato, ou melhor, é espécie, mais função. Nesse caso, contrato, espécie, aluguel, função. É fácil demais. É muito fácil, gente. O professor quer dizer que a arquivologia é isso aí, é fácil desse jeito? Pois é, tá vendo? Não tem bicho-papão, não tem? Então, vamos seguir em frente para a questão. Olha aí. 3. Ata de reunião da diretoria é um exemplo de tipo documental. Tá certa a questão? Vamos analisar aqui, ó. Ata é o quê? Espécie. Reunião da diretoria é a função que essa ata realiza, logo é um tipo documental. Questão corretíssima. Perfeito. Veja que não tem dificuldade, não é? Ok, vamos seguir em frente. Próxima questão. Quarta questão da Telebrás aí também para analista administrativo 2015. Vou pegar um aguinho para mim aqui. Vamos lá. Independentemente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos produzidos e recebidos resultantes do desenvolvimento de atividades dessa empresa. Bom, para que a gente possa responder isso aí,
eu quero que vocês me vejam um pouco. Não é porque eu gosto de ser visto, não, porque eu nem gosto. Tá? Eu não quero que você me veja muito, não. Eu prefiro que você veja o slide, tá certo? Mas vamos lá. Quero que vocês tenham atenção comigo agora para que eu possa explicar uma coisa. Você já pensou que qual é a diferença? Qual a diferença entre um arquivo e um amontoado de documentos? Qual é a diferença entre um arquivo e uma biblioteca? O que é que diferencia, por exemplo, um arquivo de um museu? Se eu tenho um monte de livros em casa, isso é um arquivo? Se eu tenho um monte de fotos no meu álbum guardadas, isso é arquivo? Como é que eu sei que isso é um arquivo ou não? O que define um arquivo? Bom, primeiramente é importante você perceber que existem várias instituições que acumulam documentos. A gente diz que essas instituições são instituições acumuladoras, instituições que acumulam documentos. Ok. Só que nós temos várias instituições acumuladoras de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua finalidade. No caso do arquivo é o seguinte, o arquivo é aquela instituição acumuladora que acumula documentos devido às atividades de uma instituição, de uma pessoa, de uma família. Então, se você tem documentos que foram acumulados a partir das atividades de uma instituição pública ou privada, lucrativa ou não lucrativa, e esses documentos, eles falam da instituição, eles retratam as atividades da instituição, nesse caso, você está falando de um arquivo. Agora, se eu compro livros para minha casa, esses livros não falam das minhas atividades, esses livros não estão falando de mim, esses livros não foram acumulados naturalmente a partir das minhas atividades, então logo, isso não é um arquivo, isso é uma biblioteca. Vamos pegar o exemplo, que eu acho um exemplo muito bom, que é muito cobrado em prova, e aqui a gente vai usar um exemplo que é um exemplo que as principais bancas utilizam muito. Tem alguns autores, na verdade, que as grandes bancas utilizam bastante. Durante o nosso curso, a gente vai citando isso e vai dando algumas dicas, certo? Eu peguei aqui o seguinte conceito, ó. Arquivo é um conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados para efeitos futuros. Eu vou ler novamente, eu vou ler detalhadamente para você entender isso aqui, ó. Arquivo é um conjunto de documentos, mas não são qualquer documentos. São documentos que foram produzidos e recebidos por uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, durante o exercício de suas atividades e que foram arquivados, conservados, para serem usados no futuro. E aí, quando fala futuro, eu não estou falando de carro voando, não estou falando de skate voador, tá certo? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de quando precisar. Ou seja, pode ser daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 1000 anos, não importa. Vamos pegar um exemplo simples para você entender aqui, certo? Vamos imaginar que você está estudando aí. Imaginar não, espero que vocês estejam estudando mesmo, certo? Você, quando para de estudar, você não guarda seus documentos numa pastinha? Ou você não guarda na sua gaveta? Então, é porque você quer usar no futuro, não é isso? Ok. Então, você guarda documentos em arquivo porque você quer usar futuramente. Agora, tem alguns documentos que eles se referem às suas atividades e outros não. Mesmo quando você guarda documentos e você pode acessar esse documento quando você quiser, pode ser que esse documento não seja arquivístico. Vamos dar um exemplo? Ó, você recebeu uma carta, sua empresa, vamos pegar o caso de uma empresa que é bem legal. Sua empresa recebeu uma carta da prefeitura. A prefeitura enviou para sua empresa uma cartinha dizendo que sua empresa ela tinha que pagar um imposto devido que ela não pagou. Tá certo? Foi uma convocação lá, uma intimação, não sei. Um documento X dizendo que sua empresa ela estava inadimplente. Esse documento ele se refere às atividades da sua empresa? Sim, se refere. Esse documento vai ser útil para o funcionamento, para as atividades, para o trabalho da sua empresa? Sim, sem dúvida, para o financeiro, por exemplo. Então, esse documento que foi recebido por vocês da prefeitura,
ele é um documento arquivístico. Por quê? Porque ele se refere às atividades da sua empresa. Porque ela é de interesse das atividades da sua empresa. Ele retrata o funcionamento da sua empresa. Ela serve para o funcionamento da sua empresa. Agora, vamos pegar assim, essa mesma empresa que a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela recebeu um panfleto de divulgação de um novo supermercado. Panfleto. A pessoa passou lá na porta, deixou o panfleto lá na caixa de correio. Esse panfleto deve ser, ele é arquivístico? Se você guardar ele, ele vira arquivístico? Vamos pensar. Ele foi produzido pela sua empresa? Não. Ele foi recebido pela sua empresa? Foi. Mas ele foi recebido em decorrência das atividades da sua empresa? Não. Na verdade, alguém colocou lá para fazer propaganda, para divulgar, mas ele não se refere às atividades da sua empresa. Nesse caso, ele não é um documento arquivístico. Entendeu agora? Ok, espero que sim. Então vamos voltar, vamos seguir em frente para que a gente possa responder a questão. E aqui eu vou destacar essa frase bem aqui, ó. Destaque no seu slide, destaque no seu material, isso aí, ó. No decorrer de suas atividades. Porque se você fala de arquivo está sempre se referindo, né, a documentos ligados às atividades de uma instituição. É difícil isso? Eu não acho. Então, vamos seguir em frente. Olha a questão 4 aí, ó. Independente do suporte ou do gênero, o arquivo da Telebrás é formado por documentos, olha aí o pulo do gato, ó, produzidos e recebidos, resultantes do desenvolvimento de suas atividades. Questão correta? Não, pessoal, eu estou achando alguma coisa estranha. Não é possível que a arquivologia seja só isso. Eu não estou acreditando. É a quarta questão que eu respondo aqui e não vejo nenhum bicho-papão. Então, veja, ó, arquivologia não é difícil. Talvez você esteja estudando errado, talvez você não tenha tido o bom suporte, você não tenha tido um bom encaminhamento de algum livro, de algum material. Talvez você tenha parado no início, desanimou do início, não continuou. Mas, gente, a arquivologia não é difícil, tá certo? É um assunto que, se bem estudado, se bem explicado, se você conseguir recursos didáticos, não é para você errar. E se errar, você vai errar uma questão bem difícil, uma questão que mesmo arquivistas ou pessoas muito preparadas que trabalham com isso vão errar. Tá certo? Tudo bem? Tranquilidade? Vamos seguir em frente. Seguindo em frente, nós temos aí a questão, isso aqui é rápido, né? Você vê que eu não estou parando, né? Porque senão a gente tem que ser objetivo em concurso, né? Tem aluno que, professor, fale mais rápido e tal. O outro diz assim, professor, fale mais devagar. Aqui é o seguinte, aqui é videoaula, então qual é o bom? É que você pode parar na hora que você quiser, mas aí a lógica aqui é a objetividade. Se você quer parar para respirar, para o vídeo, vai lá beber uma água, vai lá lanchar, mas aqui nós temos que ser objetivos, beleza? Olha aí a logomarca aí do ponto dos concursos, ó, é o alvo. Você tem que ir no alvo, não pode perder tempo não, porque senão você passar 20 anos estudando e aí você não passa. E não é isso que você quer, tá bom? Então, vamos lá, questão da CESP, EBC, Técnico Administrativo 2011. Você sabe, gente, que tem questões de técnico administrativo que às vezes são mais difíceis do que questões de analista. Questões de analista que às vezes são mais fáceis que de técnico. Então, em arquivologia, às vezes tem isso. Não necessariamente a questão para técnico, ela é muito fácil, e nem quer dizer uma questão de analista que é muito difícil, tá certo? Então, é bem balanceado isso. Questão 5 diz, o conceito de arquivo é frequentemente confundido com o conceito de biblioteca, uma vez que, em ambas as unidades, trabalha-se com material tridimensional. Professor, tridimensional deve ser alguma coisa de jogos 3D, de filme 3D, deve ser alguma coisa de jogos 3D, né? Nada disso. Vamos entender isso aqui, né? Vamos entender um pouco o que ele quer dizer uma questão. Eu vou puxar para mim um pouco aqui a imagem, para que você possa me ver. E não é porque eu quero ser visto, não. É porque eu quero que você tenha atenção e entenda o que eu vou explicar. Ó, seguinte. Como eu já falei com vocês, existem várias instituições acumuladoras de documentos. Biblioteca, museu, arquivo. Nós temos também o centro de documentação e por aí vai. Certo? Mas as 4 principais são essas. Arquivo, biblioteca, museu e centro de documentação.
As mais cobradas em prova, com certeza, o arquivo, né? Primeiro, que é a arquivologia, e a biblioteca, né? Para poder comparar com o arquivo, né? Geralmente a biblioteca não cai em prova diretamente, mas sempre comparando ali com o arquivo, certo? Agora, o que diferencia um arquivo de uma biblioteca, de um museu, de um centro de documentação? Exatamente. Isso eu vou explicar bem direitinho no nosso curso. Vai ficar bem detalhado e você vai sair do curso entendendo muito bem essa diferença. Mas vou aqui me apegar à questão. Quando você vai no arquivo, você vai consultar documentos relativos às atividades de uma instituição, às atividades de uma pessoa, às atividades de uma família. Tudo bem, então se você, por exemplo, vai no arquivo de uma universidade, você está querendo pegar o que lá? Você está querendo pegar documentos que falam da universidade, que retratam as atividades da universidade, que falam do dia a dia da universidade. Certo? Já se você vai na biblioteca de uma universidade, você não vai pegar, por exemplo, nota fiscal dentro da biblioteca. Você não vai, por exemplo, pegar documentos na biblioteca que falem do funcionamento da biblioteca. Não. Você vai pegar o quê? Livros que tem lá conteúdo cultural, conteúdo científico, conteúdo literário, conteúdo que vai servir para o seu conhecimento. Quando você vai no arquivo, você quer saber mais sobre a instituição. Quando você vai na biblioteca, você quer saber mais o quê? Sobre ciência, sobre cultura, sobre conhecimento geral. Certo? Tudo bem. Vamos para o slide, que eu vou explicar bem direitinho isso aí. Voltando aqui para o slide. Vamos lá. Isso. Então, olha aí, ó. Coloquei o conceito de biblioteca. Vamos ler o conceito de biblioteca pausadamente para você entender o que eu quero dizer. Biblioteca é um conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta. Então, conceito bem simples, bem fácil de entender. Vamos lá. Biblioteca tem um conjunto de material. Que material é esse? Geralmente livros. Geralmente revistas, geralmente publicações. Ora, livros, publicações, revistas, jornais são o quê? São, em sua maioria, impressos. E quando eu digo em sua maioria impressos, quer dizer que biblioteca, pelo nome já diz, biblioteca, biblos, vem de biblos, não é que biblioteca só tem Bíblia, não é isso, tá certo? Biblioteca tem muitos livros, biblos, livros, ok? Então, nesse caso, biblioteca, ela tem, basicamente, publicações. Essas publicações estão organizadas, estão dispostas numa ordem. E serve para quê? Para estudo, para pesquisa e para consulta. No caso, quem já foi universitário também serve, né, para dormir depois do almoço, né? Não sei vocês, mas eu dormia muito depois do almoço, pegava assim, uns 3 livros, ajeitava assim, depois do RU, né? O refeitório, comia tal, aquele arroz pegado com aquele feijão grudento. Aí eu botava ali, ficava babando em cima do livro e ia para minha aula à tarde. Também serve para paquerar também. Também serve, por exemplo, para gasear aula, mas esse aqui não é o nosso objetivo. Vamos para o aspecto científico, tá bom? Se cair na prova, você já sabe. É para estudo, pesquisa e consulta. Tudo bem. Agora, vamos ver o conceito de arquivo, a gente já viu, né? O conceito de arquivo a gente já viu. No nosso curso, a gente vai detalhar bem essa diferença entre arquivo e biblioteca. Vai detalhar bem, mostrar todos os aspectos. Aqui eu vou me ater, porque aqui é uma aula demonstrativa, primeira aula, uma aula para você ver como é que é o nosso curso, para você degustar, né, para você sentir o sabor, né, do curso. E aí quando você degustar, terminar a degustação, vai dizer, eu quero mais. Eu quero mais. É isso. Então, olha aí, ó. Nós temos aí o arquivo e a biblioteca. Das várias diferenças que os dois têm, nós temos duas aí bem importantes. O arquivo tem uma acumulação natural, enquanto a biblioteca, a acumulação é artificial. Pessoal, entendi não. Vou explicar. Quando você vai no arquivo, você vai encontrar documentos que não foram adquiridos por compra, doação ou troca. São documentos que foram adquiridos a partir das atividades, ou melhor, foram obtidos, acumulados naturalmente, a partir das próprias atividades dessa instituição, dessa pessoa, dessa família. Já na biblioteca, não. Se você montar uma biblioteca e não comprar livro nenhum, não vai surgir livro. Não vai ser o funcionamento da biblioteca que vai fazer com que livro apareça. Não existe isso. Poxa, eu comprei uma estante. Você acredita, faz 3 meses que comprei a estante, até agora não surgiu nenhum livro.
Não, não vai acontecer isso. Se você não comprar, se você não receber doação, ou se você não trocar livro com ninguém, não vai surgir livro. Certo? Tudo bem. Livros ainda não se multiplicam. Sozinho não. Tá certo? Não existe isso. Tudo bem. Agora, vou pegar um exemplo para você entender aqui. Serve para mulher, serve para homem, serve para todo mundo. Mulher. Vou pegar um caso de mulher porque o homem também conhece isso. Uma mulher pega a bolsa dela e eu digo isso porque não é uma coisa que é uma coisa ruim, não, é uma característica de mulher mesmo, e é uma característica engraçada, pitoresca, que todo mundo diz. Né? Mulher pega lá, né, aquela bolsa que ela bota lá, carteira, batom, maquiagem, que bota lá o espelho, que bota lá a chave do carro, o dinheiro, né, cartão de crédito, etc. Ok. E aí, a mulher, ela, depois de algum tempo, quando ela vai abrir a bolsa, ela vê que a bolsa é cheia de papel velho, de nota fiscal, comprovante, um monte de coisa que ela colocou lá dentro. Ela disse, menino, como é que essa bolsa surgiu esse monte de papel aqui dentro? Ela vai, joga tudo em cima da cama, tira os papel, bota só o que é essencial, né, dentro da bolsa, ela vai toda feliz pro trabalho, com a bolsa mais leve, olha, fiz uma limpeza na minha bolsa aqui, beleza, tá ótimo. Você percebeu, mulheres, que quando você faz uma limpeza na sua bolsa, depois de quanto tempo volta a surgir, você vai abrir sua bolsa de novo e ela está lotada de novo de coisa, hein? Por que será? Por que será que você pega a sua bolsa e pouco tempo depois, sei lá, uma semana, 15 dias depois, ela está lotada de papel de novo? Por que é isso? Hein? É porque você quer? É porque você saiu para a rua dizendo assim, rapaz, eu quero acumular documento, rapaz, eu vou sair hoje para poder pegar papel. Não. É porque você lá foi pagar o combustível do carro, colocou nota fiscal na bolsa. É porque alguém passou, você te deu um cartão de visita, você colocou na bolsa. É porque você fez uma compra de alguma coisa, almoçou no shopping e você botou lá dentro. É que você entrou no shopping, pegou a notinha lá do estacionamento. E aí você vai colocando na bolsa. E por que isso? Porque é uma acumulação natural, você não forçou. Ela é espontânea. A partir das suas atividades laborais, suas atividades como cidadão, você vai produzindo ou recebendo documentos. Então isso é acumulação natural. Entendeu agora? Tudo bem. Já a biblioteca não. A biblioteca você tem que adquirir. Você tem que trazer o documento, porque ele não vai surgir espontaneamente. Certinho? Tudo bem. Mas olha, a questão, ela fala de várias coisas, né? Ela não é uma coisa só a questão. Ela fala primeiro, ó, vou voltar aqui para você ver, ó. Ela fala, vou voltar aqui para você perceber, ó. O conceito de arquivo é frequentemente confundido com o conceito de biblioteca. É ou não é? As pessoas geralmente têm clareza de qual a diferença entre arquivo e biblioteca? Ou as pessoas às vezes confundem? Confundem. Porque o fato de perceber que na biblioteca tem documentos e que no arquivo também tem, logo as pessoas acham que são instituições semelhantes. Estou falando do senso comum. Então, o senso comum acha que não há muita diferença. Então, frequentemente, os dois são confundidos. E aqui eu não estou falando do conceito científico, estou falando do senso comum. Realmente, as pessoas não têm tanta clareza dessas diferenças. A chave da questão não está aí. A chave da questão está no final dela. Ó, uma vez que, em ambas, as unidades trabalham com material tridimensional. Aí é que está o pulo do gato. É exatamente nessa palavra material tridimensional que vai definir a questão. Então, o que é um material tridimensional? Será que material tridimensional ele é trabalhado num arquivo? Será que ele é ideal numa biblioteca? Será que ele é típico de um arquivo de uma biblioteca? Vamos ver isso? Pessoal, o que é um material tridimensional? Está aí na tela. Material tridimensional, gente, são as chamadas peças e objetos. Anote aí. Peças e objetos. Peças e objetos. Ora, pode ser uma escultura, pode ser uma moeda, pode ser um cocá indígena, pode ser aqui uma máscara de Tutankhamon, pode ser uma xícara, pode ser um arco e flecha, pode ser uma arma, pode ser uma medalha, pode ser um troféu, pode ser uma cadeira, pode ser uma roupa antiga, um chapéu, um óculos. Ora, gente, onde é que geralmente você encontra esses objetos tridimensionais? Onde é que geralmente você encontra essas peças e objetos, hein? Claro que você já sabe, né? Geralmente você encontra isso no museu. Exatamente. Então, falou de tridimensional em prova de concurso,
você vai lembrar o quê? De museu. De museu. Então, os materiais tridimensionais, eles não são típicos de arquivo e de biblioteca. Eles são típicos dos museus. Tudo bem? Então a questão está aí errada por causa disso. Beleza? Ficou claro? Não é difícil. Depois que você entende, né, o assunto, você vê até que é bobo, né? E que, assim, tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Ok? Podemos seguir em frente? Tudo bem. Vamos seguir em frente. Olha aí, questão 6. Quando o documento está sem movimentação, mas constitui objeto de consultas frequentes, é correto considerar o documento corrente. Bom, eu vou pausar bem aqui para que eu possa conversar com você um pouco, para que você possa me ver aqui um pouco, tá bom? Olha, nós chegamos aí no assunto que é o mais importante dentro da arquivologia, o assunto que é mais importante dentro da arquivística, que é a chamada teoria das 3 idades. Essa teoria das 3 idades que eu já falei lá no início da nossa aula, é um assunto que, nossa, ele é muito cobrado em prova. Ele é cobrado demais. Essa teoria das 3 idades, como o nome já diz, ele divide os arquivos em 3 idades. Primeira, segunda e terceira idade. É isso, 3 idades. Certo? Essas 3 idades são chamadas de arquivo corrente, intermediário e permanente. Corrente, intermediário e permanente. Agora, essas 3 idades, gente, esse ciclo de vida, né, esses estágios de evolução dos arquivos, cada arquivo, cada estágio, ele tem uma característica específica. E é isso que te interessa. Você precisa saber o que é um arquivo corrente, que tipo de documento vai estar no arquivo corrente, quais são as características dos documentos no arquivo intermediário, quais são as características de um documento no arquivo permanente, quais são os tipos de procedimentos que ocorrem entre essas idades. E aqui dentro do nosso curso, a gente vai ver muito isso. Vamos falar dos procedimentos, de transferência, recolhimento, descarte, tabela de temporalidade, avaliação documental. Vamos falar de um monte de coisa bem legal, certo? Agora, vamos analisar a palavra. Analisar a palavra. Ó, arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. Só a palavra já pode te ajudar a responder a questão, a entender mais ou menos esse assunto, certo? Vamos para o slide e aí você vai perceber como é bem simples, na verdade. Ó, deixa eu botar aqui. Isso. Eu disse você, estou aprendendo aqui aí nessa plataforma, então vocês vão desculpando aqui quando demorar um pouco para abrir o slide. Ó, nós temos aí, segundo o ciclo de vida dos arquivos, chamado teoria das 3 idades, nós temos arquivos correntes, primeira idade, intermediário, segunda idade, e permanente, terceira idade. Corrente, como o nome já diz, ó, é aquele que é usado muito, corrente. Você fala assim, olha, esse uso é corrente. Esse uso é corrente porque você usa muito. Intermediário que fica no meio termo, ele fica ali no, né, como já diz, no meio, na intermediário. E o permanente é aquele que fica, né? Permanente é aquele que permanece. Se ele permanece, quer dizer que ele, né, ele tem alguma ideia de permanecer por um tempo ou para sempre, né? Então, esse tipo de coisa é importante. Você também pode fazer a relação com as nossas idades. Se eu pudesse dividir, né, a humanidade, dividir o ser humano em 3 momentos, 3 ciclos, né, ou melhor, em 3 momentos de vida, 3 etapas, nós teríamos a fase da infância, que eu vou juntar junto com a adolescência aqui, então a fase em que você é jovem. Depois você tem o intermediário, a fase adulta, e aí depois nós chegamos na terceira idade, né, que é chamada de terceira idade mesmo, né, assim, a melhor idade, a fase em que você está idoso. Nós temos aqui a juventude, a fase que você é adulto, e a fase que você está na terceira idade. É isso? Parecidíssimo. Vamos pensar bem. Em qual dos 3 momentos de vida você tem mais energia? Você está sempre se movimentando, você não para quieto. Hein? Qual é? Aquela que é difícil ficar parado, qual é? Hein? Exatamente, na primeira idade. Aquela fase que você é jovem, né? Você não para quieto, né? Mesmo que você é criança, quando você é adolescente também, você não para quieto, você quer sair, você quer correr, você quer espaço, você quer jogar bola, você quer se divertir, você quer jogar videogame. Ok, botar um menino, por exemplo, numa sala de aula de 10 anos, o menino passar 4 horas estudando, meu amigo, ele fica agoniado, ele quer correr, ele quer falar, ele quer mexer no celular. E o intermediário secundário é a fase que você é adulto.
você ainda é ativo, né? Você é um cara que trabalha, faz academia, estuda, namora, casa, tem filhos, mas você não pode comparar o nível de atividade, o nível de energia de uma criança. Você vai correr atrás de uma criança, a criança passa a noite toda brincando e você passa 3 horas e você não aguenta mais. Eu dou um exemplo pessoal e eu estou aqui entre a juventude e a fase adulta, né? Porque eu sou muito jovem ainda, muito novo, estou saindo da adolescência ainda, né? Mas eu fui no aniversário da minha irmã, tenho uma irmã mais nova, né? Segundo casamento do meu pai, e aí a gente colocou um videogame, aquele tal Just Dance, não sei se você conhece, né? Do Xbox, colocamos lá, e aí começamos a dançar. Dançar lá, né? Foi aquela coisa engraçada, todo mundo dançando e fazendo os movimentos, contando uma pontuação, que ele é muito divertido, muito legal. Aí tinha um meninozinho lá brincando, devia ter seus 7, 8 anos. Ele passou simplesmente de 7 da noite até 12 horas da manhã dançando. Eu fui dançar 2 músicas e eu simplesmente achei que ia dar um ataque cardíaco. É sério, te juro, eu saí assim, acho que eu vou já para o hospital ali, que eu não tô aguentando. Eu fiquei assim, uma meia hora me recuperando do fôlego. Sério, eu fiquei com sequela no outro dia. Eu fiquei assim, no outro dia doído, todo lascado, porque eu não conseguia, porque o ritmo era muito pesado para mim. Agora imagina um idoso. A gente sabe que hoje em dia nós temos idosos cada vez mais jovens, idosos que cuidam de sua saúde, né? Você tem aí a medicina evoluindo, mas na terceira idade, convenhamos, a terceira idade não tem a mesma energia de um adulto, nem a mesma energia de um jovem. Então é claro que há aqui uma relação entre as 3 idades aí, e as nossas idades pessoais, a idade do homem, né, do ser humano. A gente é muito usado no momento, depois a gente diminui um pouco e vai diminuindo ainda mais na terceira idade, certo? Vamos ler o conceito rapidamente para não ser muito prolixo, para a gente falar um pouco dessas 3 idades. Vamos lá. Ó. Arquivo corrente, chamado de primeira idade, é aquele que é constituído de documentos em curso ou consultados frequentemente, e aqui está uma frase que eu acho essencial, ó. Em curso quer dizer o quê? Está sendo usado muito. Está sendo usado. Ou consultado frequentemente. Consultado frequentemente quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode até não estar sendo usado, mas ele é usado com frequência. Que está conservado nos escritórios ou nas repartições que os recebeiros produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. Ora, mas é lógico isso aqui. Se eu tenho um documento que eu uso ou estou usando ele, eu uso com frequência, eu devo conservar o mais próximo de mim possível, porque eu vou precisar acessar ele toda hora. Então, se eu estou acessando uma planilha a cada dia, a cada hora, a cada turno, ela tem que estar do meu lado, ela não pode estar no outro andar, ela não pode estar, por exemplo, no outro prédio, numa outra cidade. Não tem sentido isso. Então, quanto mais eu uso um documento, mais ela tem que estar ali, né, pertinho de mim, mais acessível. Isso é o arquivo corrente, primeira idade. Não é só isso, a gente vai se aprofundar mais, mas já dá para iniciar e responder a questão. Já o arquivo intermediário de segunda idade, diz o seguinte, ó, possui documentos que deixaram de ser frequentemente consultados. Eles eram frequentemente consultados, mas agora não são mais tanto. Ou seja, ele tem um uso agora esporádico, ele tem um uso agora eventual, mas cujos órgãos que os receberam, os produziram, podem ainda solicitá-los para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Não há a necessidade de serem conservados próximos aos escritórios. Claro, porque nesse caso, eu estou falando de um documento que eu não uso mais com toda frequência. Então imagina só, um documento que eu uso ele a cada, sei lá, a cada 5 anos, a cada 3 anos, a cada 2 anos, a cada ano, a cada 6 meses. Ele não precisa estar do meu lado. Ele não precisa estar no meu escritório, ele pode estar inclusive em outro prédio, ele pode estar inclusive em outro bairro, se ele quiser estar em outra cidade, ele pode estar. Não tem problema. Agora, não quer dizer que é obrigado ele ficar longe de mim. Ou seja, a frase final é muito importante. Não há a necessidade de ser conservado próximo de mim. Mas não quer dizer que é obrigado. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Se eu dissesse assim, o arquivo intermediário precisa, ele necessita, ele tem que estar longe de mim. Não. Apenas não há necessidade. Certo? Tudo bem. Agora vamos ver o arquivo permanente de terceira idade. Olha o conceito. Constituído de documentos que perderam todo o valor de natureza administrativa e que se conservam em razão do seu valor histórico,
e que constitui os meios de conhecer o passado e sua evolução. Lembra da carta de Peru Vaz de Caminha? Que eu falei que ali era um documento histórico e que eu conservava para entender o passado do Brasil, o passado da colonização do Brasil? Pois pronto, então ele deve estar no arquivo permanente. A gente vai aprofundar muito isso aqui ainda, porque é um assunto muito cobrado em prova, muito mesmo. Certo? Vamos ver se já dá para a gente responder a questão. A questão diz o seguinte, ó, quando o documento está sem movimentação, mas constitui ainda objeto de consulta, melhor, ainda não, constitui objeto de consultas frequentes, é correto considerá-lo como um documento corrente? Sim. Um documento de arquivo corrente, um documento de uso frequente, um documento que mesmo quando não está se movimentando, ele é objeto de consulta frequente e por isso tem que estar próximo de mim. Belezinha? Então a questão aí está corretíssima. Olha, isso aí é uma questão de arquivista, viu? Ó, questão do DPU para arquivista. O cara faz um nível superior, ó. Formou-se, ele fez um curso superior de arquivologia para tratar disso. E você conseguiu responder. Não quer dizer que o curso não seja importante, mas mostra que com um conhecimento básico é possível até você acertar algumas questões de nível superior para arquivista. Certo? Vamos continuar? Tem mais algumas questões aí. Se eu não me engano, umas 3 questões a mais. Vamos com energia, vamos com motivação, porque tem algumas coisas interessantes ainda. Tá bom? Vamos lá. 7ª questão. O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela administração, pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador. Pode? Será que pode? Hein? Será que um documento de arquivo intermediário ele é pouco consultado? É. Isso é verdade, ele está falando aqui. Mas pelo fato de ser pouco consultado, ele pode ficar longe de mim? Ele pode ficar fisicamente afastado do seu acumulador? Hein? Bom, acredito que vocês sabem a resposta já, né? Mas eu coloquei aqui no texto, ó. Repeti o conceito que eu trabalhei lá atrás, ó, grifando as partes principais. Arquivo intermediário é aquele que possui documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os receberam e os produziram podem ainda solicitá-los para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado. Mas não há a necessidade de conservar próximo aos escritórios. Por isso, pode. Por isso, pode. Não quer dizer que seja obrigatório. Tudo bem? Vamos continuar? Ok. Então, a questão aí, né? Ó, a questão tá corretíssima. Questão correta. Aqui eu quero dar uma pausa para explicar uma coisinha para vocês. Certo? Sem me alongar muito, mas quero explicar uma coisinha para vocês, certo? Olha, vamos, para você entender, nós temos arquivo corrente, intermediário e permanente. Vou pegar um exemplo bem simples para você entender a diferença entre o arquivo corrente e intermediário e por que ele pode ficar, né, um pouco mais distante. Tente imaginar que você tem um guarda-roupa. Esse guarda-roupa, você tem lá as roupas que você usa com frequência, que estão no seu cabide, que estão lá nas suas gavetas. Ora, tem sentido você guardar no seu guarda-roupa as roupas que você usa com mais frequência? Ou seja, a cada dia, a cada semana, a cada mês, até mesmo a cada semestre. Agora, vamos dizer que você tem uma roupa que você vai passar aí 2, 3, 4 anos sem usar, que você talvez nem saiba se vai usar novamente. Ou melhor, que talvez você esteja esperando a oportunidade de usar, mas essa oportunidade vai demorar um pouco. Vamos dar um exemplo. A pessoa casou, tal, tem lá o vestido de noiva. Será que vale a pena colocar o vestido de noiva no guarda-roupa? Hein? Será que você vai usar esse vestido de noiva a cada semana, a cada semestre? Não, né? Geralmente você usa o vestido de noiva, o quê? A cada 3 anos, 4 anos, né? Não é isso, não? Não? 5 anos? Né? Cada vez que você casa, não é isso, não? Mas tudo bem. Então, vamos dizer que seja isso. Tá certo? Casamento, né? Tá durando muito. Então, 10 anos. Não, pessoal, é só um vestido novo para a vida toda. Tudo bem. Então você é aquela romântica, a moda antiga. Tudo bem. Então você casou lá e você pensa assim, quando é que eu vou usar esse vestido de noiva de novo? Ora, pode ter uma quadrilha, né? Pode ter uma festa junina. Então você quer dançar lá, né, de noiva, né? Pode ser, olha aí, uma oportunidade. Mas não é uma coisa que ocorre com muita frequência, né? Não a festa junina ocorre a cada ano, mas nem sempre você dança como noiva, né?
Ou uma festa fantasia, pode ser também, né? Então, assim, não vale a pena você pegar aquele vestido enorme, que é grande mesmo, e você colocar ele no seu guarda-roupa. Porque ele vai ocupar espaço, porque ele vai preencher um espaço que podia ser de roupas que você usa com mais frequência. Concorda? Então, nesse caso, você vai pegar aquela roupa, vai colocar numa caixa lá com naftalina e vai colocar no quartinho dos fundos, não é isso? Então, é isso. Então, nesse caso, você pegou aquele vestido que foi usado com muita frequência no seu casamento, você coloca no quartinho dos fundos lá para usar numa eventualidade. Então, você tirou do arquivo corrente, guarda-roupa, e colocou no quartinho dos fundos, que é o quê? Que é o arquivo intermediário. Me diz uma coisa, você pode ir lá no quartinho dos fundos e pegar o vestido de noiva de novo? Caso de uma festa junina, outro casamento? Pode. Ele deixou de ser seu? Não. Mas você tirou do seu guarda-roupa para o quê? Para economizar espaço. Para liberar espaço no seu guarda-roupa. Então, se cair na prova, por exemplo, qual é a função? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade de um arquivo intermediário? Hein? Tá aí a resposta. Economizar espaço. Liberar espaço. Entendeu? Liberar espaço no arquivo corrente. É essa a resposta. Entendeu? A função do arquivo intermediário é economizar espaço. Tudo bem? Belezinha. Vamos seguir em frente. Eu estou vendo aqui, não sei se vocês estão chegando, mas a camisa meu listrada às vezes faz uns efeitos assim. Não sei se na webcam de você, na câmera de você aparece. Na minha eu estou vendo aqui às vezes uns efeitos. Ver se eu consigo nas próximas aulas não usar listrado. O problema é que eu tenho muita camisa listrada. Minha marca registrada como professor era sempre usar camisa listrada. Eu acho até estranho. Meus alunos não me reconhecem. Já teve caso de eu passar no shopping com camisa normal, polo e tal, e o aluno passava muito e não me reconhecer, porque eu não estava com camisa listrada. Certo? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir em frente para o que nos interessa. Certo? Olha aí. Questão 8ª. Gente, essa é a penúltima questão de hoje. Eu preparei 9 questões tratando. Você vê que quem já estudou arquivologia está sabendo que eu peguei bem distribuído, né? Cada um dos assuntos mais importantes, do início ao fim. Eu peguei vários assuntos. Então você percebeu que eu distribuí bem. Então vamos lá. Questão aí do TRE, do Espírito Santo. Olha, a arquivologia cai muito em prova de TRE, de tribunal, cai muito. Certos TREs aí espalhados pelo Brasil, que tem uma demanda absurda de servidores, né, de funcionários demais. Os tribunais aí estão sempre saindo muitos concursos, e geralmente está lá aparecendo o assunto de arquivologia, certo? Olha a questão 8. A questão 8ª diz: os documentos ostensivos que chegam ao protocolo não podem ser abertos, devendo apenas ser distribuídos aos destinatários. Essa questão aí está dentro do assunto de protocolo. Vamos ver aqui o que é protocolo. Né? Vamos seguir em frente. Gente, protocolo, a gente que trabalha em serviço público, né, quem é servidor, quem é funcionário, mas quem não é funcionário, quem já precisou ingressar, fazer alguma solicitação, algum documento, algum pedido no órgão público, já sabe o que é protocolo, com certeza. Mas vamos ver o seguinte: quais são os entendimentos que a gente tem sobre protocolo? Quais são os conceitos abordados dentro da arquivística? Olha, nós temos o primeiro conceito: protocolo como o setor encarregado, o setor que recebe os documentos, que registra os documentos, que distribui os documentos, que movimenta os documentos, que realiza a expedição dos documentos. Traduzindo, o setor responsável por fazer todo esse trâmite, né, de receber, registrar, distribuir, movimentar, expedir. Acho que você já deve ter passado por alguma situação de entrar com alguma solicitação no protocolo de algum órgão público. Então tinha um setor lá, um protocolo central, um protocolo de atendimento, uma área de atendimento, no qual você tinha lá um protocolo, não é isso? Ok. Você tem também protocolo como número de registro, ou seja, aquele número que é dado ao documento. Que quando você vai consultar o documento, você vai consultar pelo número de protocolo. Você pode falar do número de protocolo ou apenas protocolo. Ou seja, você liga lá para o órgão público e pergunta lá: olha, como é que está meu processo? A pessoa pergunta: você tem seu número aí do processo? Você tem um número de protocolo? Quando você liga para uma operadora de celular, e aí você é atendido rápido, coisa de 40 minutos a 1 hora, e aí ela te dá assim: senhor, anote por favor aí o seu número de protocolo. Não é isso? Beleza, então e aí você não anota, né? Geralmente é assim, mas tem que anotar. Porque se você não anotar, quando você ligar novamente,
Ela vai pedir. E o número de protocolo? Você não sabe. Ali é o número do processo, o número do pedido. Ok. Nós também podemos interpretar o protocolo como o livro onde é feito o registro. O livro ou sistema informatizado. Porque em muitos órgãos públicos hoje, a gente pode ter até os livros de protocolo nos setores, mas o que prevalece hoje é o sistema informatizado, né? Os sistemas de tecnologia, a TI, né? Que faz todo esse sistema já todo interligado em rede, né? Então, o protocolo pode ser o setor, pode ser o número, como pode ser também um livro de registro, que é só a introdução para que a gente possa chegar naquilo que nos interessa, que é a questão. Olha aí. Entenda, quando o documento ele chega no órgão público, eu tenho que fazer uma triagem, eu tenho que fazer uma classificação. Eu tenho que saber o que fazer com esse documento. Para saber o que fazer com esse documento, eu preciso triar. Triar quer dizer o quê? Separar, classificar, categorizar esse documento. E aí, quando eu falo separar, triar, categorizar, em protocolo nós temos essa separação aqui. A primeira separação, a primeira distinção que a gente faz é: esse documento, ele é oficial ou ele é particular? Se for oficial, o que é um documento oficial? O documento oficial é aquele que diz respeito às atividades da instituição. É aquele que fala da instituição. É aquele que retrata as atividades da instituição. O documento particular é aquele que não retrata as atividades da instituição. Não é de interesse da instituição. Ele é de interesse somente o quê? Somente do funcionário, somente do particular. Ah, professor, mas tem isso? Tem. Você trabalha no órgão público, você é servidor, e aí você recebe lá um convite de formatura. A pessoa não sabia teu endereço e enviou para o teu trabalho. E você vai receber? Vai. Se a pessoa colocar a localização direito lá, seu nome, você vai receber. É para receber. O problema é que documentos particulares, gente, não são de interesse da instituição. A instituição não tem menor interesse em protocolar, em expedir. Ela não tem nenhum objetivo. Por que uma organização pública ela vai pegar teu documento lá, teu convite de formatura, e vai cadastrar com o número do processo? Não tem sentido. Por isso que os documentos particulares, eles não são lidos pela pessoa que trabalha no protocolo, não pode ser aberto, porque estou falando de correspondência privada, então não pode ser aberto, e também não pode ser registrado, porque ele não vai entrar no sistema. Ele não fala da instituição, ele é de interesse somente do funcionário. Entendeu? Então, se for particular, não é lido e nem é registrado. Agora, se ele é oficial, é porque ele diz respeito às atividades da instituição. E se ele diz respeito às atividades da instituição, você tem aí dois caminhos. Primeiro, ele é ostensivo. Se ele for ostensivo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um documento público. Quer dizer que o acesso dele é livre. Quer dizer que ele não é um documento sigiloso. Se ele é ostensivo, então não tem nenhum problema a pessoa ler o conteúdo. Ler, né, o que tem nesse documento. Então, nesse caso, será lido. E como o documento ele é de interesse da instituição, ele é oficial, todo documento oficial ele deve ser registrado. Então, repetindo, se é particular, nem é lido, nem é registrado. Se é oficial, ele, ostensivo, ele será lido e será registrado. Professor, e se for sigiloso? Se for sigiloso, ele também será registrado, porque todo documento oficial é registrado. A diferença é que o sigiloso não será lido. Como o nome já diz, sigiloso quer dizer um documento que tem seu conteúdo lá restrito. Só quem pode acessar são as pessoas que têm permissão de acesso, que têm autorização para tanto. Então, o documento sigiloso, via de regra, não pode ser lido, enquanto ele for sigiloso. Ok? Deu para entender a questão? Espero que sim. Vamos ver novamente o que fala a questão. A questão fala assim: os documentos ostensivos que chegam ao protocolo não podem ser abertos. Ora, se ele é ostensivo, gente, ele pode ser aberto? Pode. Pode, porque ostensivo quer dizer público. Ostensivo é o contrário de sigiloso. Ostensivo é público. Se ele é público, pode ser aberto. E se ele é ostensivo, é porque ele é oficial. Se ele é oficial, então ele deve ser o quê? Distribuído ao destino. Ah, professor, mas aqui nem importa, né? Não importa, porque se ele é documento, ele vai chegar ao destino. Boa, é isso mesmo. A chave da questão aí não era nem o fato de ser enviado destinatário.
A chave da questão era a questão de dizer que não pode ser aberto. Porque chegar ao destino, todo documento deve chegar, seja particular ou seja oficial. Agora, ostensivo, ele pode ser aberto. Certo? Então a questão aí está errada. O documento pode ser aberto e devendo apenas não, ele deve ser distribuído aos destinatários. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok, estamos chegando ao final aí, né? Falta mais uma questãozinha para a gente encerrar essa aula demonstrativa. Espero que vocês tenham gostado até agora. Espero que essa aula esteja ajudando a abrir sua cabeça, a entender esse assunto e perceber que esse assunto não é difícil, não tem bicho-papão. Certo? Não tem bicho-papão. É muito tranquilo. Ok? Bora lá. Seguindo em frente. Questão última, 9 aí, questão do DPU 2016 para agente administrativo. Recomenda-se que os documentos de arquivo recebam diretamente e em grande intensidade as radiações do Sol, uma vez que a luz solar é um agente microbicida. Eu não sei, eu tenho a impressão que vocês já devem ter feito isso alguma vez na vida. Você já deve ter ido lá, já deve ter pegado um documento que estava lá, que estava... Deixa eu botar aqui, Você já deve ter feito isso alguma vez na vida. Você deve ter pegado um livro, pegou esse livro, abriu o livro, colocou no sol para poder tirar os ácaros, né, para tirar o cheiro de mofo. Acredito que você já deve ter feito isso, né? Não, vou pegar os livros, lá, o papel, colocar no sol lá, né? Muita gente faz isso de forma empírica, né? Baseado na ideia de que, ao colocar no sol, você está matando ali, né? Germes, sei lá, as bactérias, os fungos, tirando a umidade. De certa forma é verdade, porque o sol vai aquecer, vai ressecar aquele papel, vai ressecar aquele documento. Provavelmente, se ele tinha um ambiente ali úmido, propício a crescimento de fungos, provavelmente isso vai ajudar. Mas isso vai gerar uma consequência terrível. Tente imaginar, o que acontece com você quando está no sol lá durante 1 hora? Às vezes você está indo para o trabalho, às vezes está numa parada de ônibus ou então numa praia, você passa 1 hora sem protetor solar, você chega queimado. Você pode ter certeza disso. Se passar um pouquinho mais, você pode até não conseguir dormir à noite todo queimado, com os costas ardendo. Acontece isso direto. Então o sol, gente, o sol é muito agressivo. Vocês já tiveram a oportunidade de ver aquelas placas de formatura em faculdades, universidades? Já percebeu que as pessoas estão todas sem cor, já descoloridas, fotos, todo mundo branco, né? Gente, ali mostra claramente que o sol incidindo em cima sobre papel, sobre material fotográfico, sobre documentos, a tendência é que o sol vá destruir ou vá deteriorar de forma definitiva aquele documento. Não tenha dúvida disso. Então, tem vários cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de documento. E um dos cuidados principais, e esse é muito cobrado em prova, é exatamente evitar a luz solar. É evitar totalmente. Ou seja, documento não deve pegar sol. Professor, mas é muito... mas tem que pegar sol de vez em quando. Olha, é melhor você colocar um ambiente menos úmido, evitar colocar água no espaço, evitar, por exemplo, livros em ambientes úmidos, colocar, por exemplo, ali, chama desumidificador, que tem um umidificador, mas tem o desumidificador também. É você colocar sílica, gel, que você pode comprar em saquinhos e colocar perto dos livros, perto lá dos seus documentos. Você não deve pegar documentos e colocar no sol, certo? Não é recomendado. Pelo menos se você quiser preservar ele para a posteridade, não é bom. E aí quando se fala de documentos históricos, aí é que não deve colocar em sol mesmo, certo? Agora vamos, assim, tem muitos cuidados, eu podia passar a noite aqui falando dos cuidados que a gente tem que ter em relação a documentos. O meu interesse não é esse, o meu interesse é que vocês entendam de forma geral quais são os cuidados principais, certo? Então, vamos ver quais são os cuidados principais, quais são aqueles, vamos dizer assim, cuidados mais importantes que você precisa ter. Eu coloquei alguns aqui, no nosso curso você vai ver mais cuidados. Opa, vamos ver aqui. Eu só apanhando aqui do Hangout, vamos lá. Pronto, olha aí. Então, coloquei alguns cuidados, eu selecionei alguns, mas tem muito mais.
durante o nosso curso você vai ver isso. Então, coloquei esses aí, ó. Algumas medidas de prevenção. Não amassar, dobrar ou enrolar documentos e folhas. Tem muita gente que faz isso. E olha, eu acho um crime. Tinha que ter uma lei proibindo o meliante que pega... Não faça isso não, faça isso não, dói no coração. Tem gente que vai marcar a página e dobra a ponta da página do livro, gente. Faça isso não. Aquela página nunca mais vai ser igual. Gente, hoje nós temos marcador hoje em dia, tem aqueles post-it, você tem aqueles marca-livro que livraria distribui até de graça. Você, concurseiro, não faça isso não. Não marque seu livro dobrando a ponta da página, não. Isso é terrível. Certo? Não folhear documentos com mãos sujas. Isso acontece, por exemplo, quem estuda, e às vezes tomando um café, às vezes comendo ali junto com as comidas, às vezes você percebe que sua mão fica engordurada, o papel absorve muito a gordura, absorve muito a umidade. Às vezes só o fato do documento estar no mesmo espaço que alimentos, ele já começa a pegar a gordura pelo ar. Que mais? Tem gente que manuseia carimbos, também tende a manchar documentos, que a mão fica suja. Gente que manuseia caneta, a mão fica suja e vai folheando, às vezes também fica sujando o documento. Não usar saliva para folhear os documentos. Olha, esse aí é terrível. Esse aí, quem trabalha em órgão público, vê demais. Vê demais, esse aí é impressionante. Aí tem umas senhoras que acho que já tem a língua até grande já. A língua já é branca. Vocês já viram isso já. A língua chega é branca, inchada a língua. É verdade, né? Acho que tem mulher, tem umas senhoras aí que eu fui no serviço, eu falo senhoras assim, brincando, lá tem senhores também, né? Eu era professor, né? Professor do Estado, era professor da rede pública, há um bom tempo atrás já, né? Mais de 10 anos, na verdade. E eu era professor da rede pública e eu ia pegar meus vales, na época era vale ainda, né? Ia pegar meus vales na secretaria. Chegava lá, tinha umas senhoras lá que eu ia pegar, acho que a língua era branca, de tanto folhear documento já. Quando eu pedia assim, eu quero meus vales, a mulher chegava com gosto, parece que ela tinha um prazer, chegava a limpar a boca assim, deixa eu pegar seu documento aqui. Então, tem gente que tem, mas olha, não deve fazer isso. Primeiro que passa saliva pro documento, e segundo que é uma falta de higiene danada, né? Evitar a oscilação de temperatura e umidade. Você sabe uma coisa? Os documentos, eles têm que ser mantidos numa temperatura média entre 18, 15 até 28 graus, seria o ideal, né? 20 e poucos graus. Se você tem um documento guardado numa média de 20 graus, está ótimo. Mas o grande problema não é tanto a temperatura muito alta, ou então a umidade muito alta, ou umidade muito baixa. O problema, na verdade, que é pior, apesar de temperatura e umidade ser um problema, é a variação de temperatura. Então, a variação, sei lá, de manhã está 5, à noite está 15, ou contrário, desculpa. Ou então, de manhã está 15 graus, de tarde já está 30. Ou então uma sala que tem ar-condicionado, ela está lá 20 graus, 18 graus, 17 graus, aí quando desliga volta para 30 graus. Variação de umidade também é péssima. Então, o ideal é você manter uma umidade média, temperatura média, e tentar o máximo possível evitar a oscilação de temperatura e umidade. Tem certos documentos que eles podem ficar até ilegíveis, eles podem ser prejudicados definitivamente devido a oscilações frequentes de temperatura e umidade. Certo? Tudo bem. E, por fim, o que a questão fala aí, ó, evitar a iluminação natural, que é a luz solar. E olha uma coisa importante, vamos pegar a gente de concurso. A luz solar, ela é péssima, é a pior de todas. Agora, até a luz artificial, a luz fluorescente, a luz incandescente, toda luz, ela de alguma forma danifica documentos. Então, se você tem uma foto muito importante sua, e só tem uma cópia, você não tem um negativo, você não tem ela guardada, e você tem impresso uma foto lá num porta-retrato na sua casa, não coloque essa única foto que você tem no seu porta-retrato lá exposto. Porque você vai perder ela. Com o tempo ela vai ficar amarelada, ela vai perder a cor. Então tem que tirar uma cópia dela, uma cópia colorida, tem que pegar a origem negativa e pegar uma cópia e botar lá no porta-retrato e guardar a originalzinha para a posteridade, porque se você expor suas fotos, você vai perdê-las.
Eu, por exemplo, eu gostava de tirar foto desde novo, né? Até hoje eu gosto muito de tirar fotos. Não tirar minha foto, né? Tirar foto de paisagem, pessoas, etc. Bom, então, eu guardo os negativos. Olha o tempo, eu sou tempo negativo ainda, pois é. Então, eu até hoje, as primeiras fotos que eu tinha, eu tenho os negativos guardados. Por quê? Porque eu sei que eu posso expor lá, né, minhas fotos, retrato, etc. Mas sem perder, né, essa foto, porque eu sei que a luz vai incidir, mesmo a luz artificial, né, e ela vai se apagar com o tempo. Tá certo? Belezinha? Ficou claro isso aí? Vamos responder a última questão aí. Então, recomenda-se que os documentos de arquivo recebam diretamente e em grande intensidade as radiações do Sol, uma vez que a luz solar é um agente microbicida. Não, gente, não é isso. Não deve colocar documento sobre a luz solar, sobre a radiação solar. Pelo contrário, tem que se evitar o máximo possível. Questão errada. Belezinha, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Eu sei que você vai fazer o nosso curso, então você vai ter muito contato comigo. Então, nem se preocupe, que eu sei que a gente vai se encontrar aí, né, várias vezes. Mas vou deixar meus contatos de e-mail, redes sociais, para que você possa interagir comigo, tirar suas dúvidas. O nosso curso está com um valor bem acessível, então não é desculpa de você, não, estou sem dinheiro, tal, dá para parcelar, tal. Então, gente, se você está precisando desse assunto de arquivologia, você está estudando para concurso, está tendo dificuldade com esse assunto, e olha, eu recebo muitos e-mails do Brasil todo. Olha, eu recebi e-mails de vários estados distantes. Eu penso, como é que a pessoa conseguiu o meu contato, tudo. Então, assim, hoje com as redes sociais se atinge, né, o mundo todo. Então, é impressionante como as pessoas mandam dúvidas para mim, eu não consigo atender a todas. Assim, mas de vez em quando eu estou ali parando minha vida aqui num domingo, num sábado, para poder responder e-mail. Né? Então, se eu coloco meus contatos, é porque eu tento ajudar o máximo possível. Né? Então, eu coloco meus contatos lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. É uma aula demonstrativa, nós temos um curso completo ainda com muitas aulas, muitas questões. Você vai sair desse curso com um conhecimento muito aprofundado de arquivologia, quem sabe aí, para depois do curso você ser aprovado, e depois entrar em contato com a gente e dizer assim, pessoal, fui aprovado, estou lhe chamando para o churrasco, tá bom? A cerveja está gelando aqui para a gente, tá bom? Não tem problema não, tá certo? Me chame, tá certo? Que eu vou ficar muito feliz. Uma das coisas que me traz mais felicidade é quando o aluno me diz que foi aprovado e que eu ajudei de alguma forma, né? Mesmo que indireta, mesmo de alguma forma. Que esse é o meu trabalho e é isso que eu me orgulho de fazer todos os dias. Beleza, gente? Tranquilo? Vou deixar meus contatos aí. Vou deixar aqui meus contatos, olha aí, aqui, certo? Meu lema aí, se quiser estudar já pode, que é para você colocar aí na tela do seu computador todo dia. Se quiser estudar já pode. Amanhã eu estudo agora. Se quiser estudar já pode. Mas não sei o que lá, não estudo. Se quiser estudar já pode. Eu tenho alunos que estudam no ônibus, ouvindo minha aula pelo celular. Eu tenho alunos que estudam no intervalo do almoço. Eu tenho alunos que estudam na fila do banco. Então não tem desculpa. Quem quer estudar, se quiser estudar, já pode. Tá aí meus contatos, andrenaweb@gmail.com, Facebook, andrenaweb2, porque eu tenho 2 perfis. O primeiro perfil já está cheio, então pode ser que você me solicite lá, eu não tenho como lhe atender. Então, André na Web 2, para poder lhe atender. O meu canal do YouTube, André na Web, tem lá outros vídeos lá, demonstrativos, né? Acesse lá, tá certo? Eu vou colocar também mais vídeos com o tempo. E o meu Instagram, que eu nem uso tanto assim, mas tá lá, @André na Web. Também estou no Twitter, etc. Estou em todas as redes sociais, você vai me localizar facilmente. Gente, para finalizar, deixa aí uma mensagem de um grande pensador. Eu sempre gosto de colocar pensadores aí no meu curso, né, para você se inspirar, né? Tem um grande pensador, um grande monge, né, conhecido internacionalmente. Vou deixar uma frase aí para que você possa se empolgar e começar a estudar. Beleza? Olha aí uma frase do grande André Lama. Vocês conhecem esse? É um grande lama aí, né? Só se for lama mesmo, né? Você é um lama, né? Pois é, o André Lama. E aí uma frase para você estudar e não se importar com os outros. Estude. Mas o pessoal... Estude.
Ah, mas o outro estude. Ah, mas eu sou mais... Estude, meu amigo. Não deixe a concorrência tire a sua paz. Tá bom? Não deixa. Tá bom? Não fique pensando na concorrência. Estude. Você precisa de uma vaga só. Tá certo? E eu sei que você consegue. Tá bom? Eu digo você que você consegue porque não só sou professor, mas também sou servidor federal. Então eu sei que você consegue. Tá bom? Porque eu consegui e eu não me acho mais inteligente que você e você não é mais burro do que eu, nada disso. Tá certo? Nós temos o mesmo cérebro, nós temos o mesmo corpo, nós temos a mesma capacidade e eu sei que você estudando, você vai conseguir passar e obter, né, o seu sonho, obter o seu sucesso. Eu não vou dizer que é ruim ser servidor público não, que é muito bom. Tá certo, gente? Um abraço, tudo de bom, faça o nosso curso e até a próxima aula. Um grande abraço.